Boa noite, gente amada. Me perdoem o atraso, eu tive um problema aqui. Graças a Deus que nos dá o privilégio de mais um dia, de vivermos mais um dia. E bom seria que nós pudéssemos sempre, ao final de cada dia, termos vivido em temor ao Senhor na sua presença e assim estarmos sempre. Então, nós vamos examinar mais uma vez os versículos da Sagrada Escritura. Então, o tema desse estudo de hoje é: para santificarmos, fortaleçamos-nos no Senhor. Para nos santificarmos, fortaleçamos-nos no Senhor. Aleluia. Então, nós temos examinado as Escrituras, buscando a nossa santificação. Na verdade, se o Senhor Deus quisesse levar alguém sem pecado, não levaria ninguém. Se fosse somente para alguém sem pecado pregar a palavra, o Senhor Deus, Jesus, ou teria que voltar à terra, ou enviar os anjos. Mas Ele resolveu que nós mesmos, pecadores, temos que buscar a santificação e pregarmos uns aos outros. Graças a Deus. Aleluia. Então, você que não está acostumado a examinar as Escrituras, eu vou te dar uma dica, que você precisa usar o índice para achar os livros da Bíblia, achar as passagens bíblicas. Então, nós vamos começar examinando o livro de Efésios. Nós vamos examinar o livro de Efésios. O livro de Efésios, eu vou te dar uma dica, fica no Novo Testamento, porque a Bíblia Sagrada é dividida em Velho e Novo Testamento. E nós vamos examinar hoje um livro do Novo Testamento, o livro Efésios ou Carta aos Efésios. No início da sua Bíblia, você vai achar provavelmente os dois índices, o do Velho Testamento e do Novo. Pode ser também que o índice do Novo Testamento não está no começo, pode estar um pouco além do meio da Bíblia, antes do Novo Testamento, o índice do Novo Testamento. Mas se a tua Bíblia é uma Bíblia católica antiga, os dois índices podem estar no fim da Bíblia. Amém? E assim que você achar no índice do Novo Testamento, Efésios ou Carta aos Efésios, você verá números grandes, que são os números dos capítulos. E no começo de cada parágrafo terá númerozinhos pequenos, que são os números dos versículos. Aí você vai achar o número 6, Efésios capítulo 6 e versículo 10. Amém? Glória a Deus. Enquanto você procura a sua Bíblia e procura o livro de Efésios capítulo 6, eu vou pôr um louvor aqui. Amém? Um louvor que eu gostei muito. Um louvor chamado Santidade, da cantora gospel, cantora evangélica, nossa irmã Shirley Kaiser. A letra desse louvor eu achei assim muito marcante, que tem a ver com o momento atual do ser humano, tem a ver com o momento atual da igreja. Uma vez que o Senhor está próximo de voltar para levar a igreja, convém a igreja acordar dessa letargia. Amém? Glória a Deus. Samuel, o amor de muita gente já se expirou. A iniquidade
Amém, amados? Encontraram aí? Gente, eu achei muito interessante a letra desse hino da irmã. Aqui já começa dizendo, já começa chamando a igreja à responsabilidade. Não dá mais para ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. Glória a Deus. O amor de muita gente já se esfriou. A iniquidade há muito, gente, e ela chama a igreja a lutar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui então, Efésios capítulo 6. Então eu achei interessante esse versículo aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Então, para nós nos fortalecermos no Senhor, nós temos que buscar na palavra. Buscar na palavra, e para nos santificarmos, nós temos que fortalecermos no Senhor. Porque nós, como disse o Senhor Jesus, sem Ele nada podemos fazer. Os evangélicos, pelo menos a maioria, adquiriram um costume muito importante de buscar sempre a direção do Senhor para tomar decisões. E realmente o Senhor dá a direção conforme a vontade dEle. E a palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes nós aprendemos a buscar a vontade do Senhor para as coisas que dizem respeito aqui à nossa vida secular, aos nossos interesses. Então nós buscamos a vontade do Senhor, saber a vontade do Senhor, a direção do Senhor, se nós vamos para a direita ou se vamos para a esquerda, se nós casamos ou não casamos, se nós permanecemos casados ou descasamos, se a gente compra um carro ou se compra um caminhão. Então nós buscamos a direção do Senhor, a vontade, saber a vontade do Senhor, que Ele nos diga a vontade dEle, Ele manifeste de algum modo a vontade dEle, para saber se aquilo que nós vamos fazer, se nós vamos ser bem-sucedidos, se nós vamos ser felizes, se nós vamos ganhar dinheiro ou vamos perder, se a gente vai se dar bem ou vai se machucar. Mas, porém, nós devemos nos fortalecer no Senhor, na vontade do Senhor, se nós estamos, se determinadas coisas que nós vamos fazer, se vai afetar a nossa vida espiritual, se vai entristecer o Senhor ou não. Que a palavra diz que é para a gente não entristecer o Espírito Santo, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. E como é que nós vamos fortalecer no Senhor? Na sua palavra. E aqui nós vamos examinar algumas passagens bíblicas, a começar no livro de Efésios. Vamos ler agora. Então nós lemos o capítulo 6, versículo 10. Vamos voltar lá no versículo 1, no começo do capítulo. No começo do capítulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Eu atrasei um pouco, infelizmente, alguns irmãos, algumas pessoas pensaram que não ia ter a live e desistiram. Mas depois eu envio, espero conseguir enviar para todos. E aqueles que não estiverem acompanhando ao vivo, você, por amor a Deus e por amor aos irmãos, e por amor também a esse que vos fala, compartilhem. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é justo. A palavra de Deus trata como filhos
Aquelas pessoas que vêm para Deus, vêm para o Senhor, se tornam evangélicos, se tornam cristãos, através de uma evangelização de alguém. Então, a palavra aqui também nos diz: sede obediente aos vossos pais no Senhor. Quer dizer, você veio para o Senhor, você tomou posse da salvação através da evangelização de alguém. Então essa pessoa se tornou teu pai ou tua mãe no Senhor. Então continua obedecendo, para que você não caia da graça, não perca a salvação. Mas também são pais do Senhor aqueles através de quem nós viemos ao mundo. E agora o próximo versículo trata desses pais. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar o pai e a mãe, para começar, é obedecer. Então, você que é adolescente, talvez quando você era criança você obedecia. Agora, hoje, você está na adolescência, ou está na juventude, ou talvez já é adulto. Então agora você fala: não, quem manda na minha vida sou eu. Quem manda na minha vida sou eu, então eu faço o que eu quero. Mas, segundo a palavra, você ainda deve obedecer, honrar o seu pai e a sua mãe, honrar através da obediência. Também você deve honrar o teu pai e a tua mãe, vendo que tipo de comportamento você tem, não só dentro de casa, mas em todo lugar onde você anda. Cada vez que você for fazer uma coisa, então você pensa: será que isto vai ser agradável ao Senhor? Será que é da vontade do Senhor que eu ande com quem rouba? Será que é da vontade do Senhor que eu ande com quem maltrata os idosos, para quem maltrata as crianças? Será que é da vontade do Senhor que eu ande com pessoas pedófilas, com pessoas que furtam, pessoas que jogam pedra nas vidraças, pessoas que praticam mal? Então é uma vontade do Senhor que nós temos que ver, porque nós buscamos muitas vezes a vontade do Senhor naquilo que interessa para nós, se nós vamos ser bem-sucedidos ou não, se aquilo que nós vamos, o caminho que nós vamos seguir vai nos agradar ou não. Mas nós devemos buscar a vontade do Senhor, se aquilo que nós vamos fazer, as companhias com quem nós andamos, se agrada ao Senhor, está de acordo com a vontade dele ou não. E ainda no versículo 3, continuando aqui, Efésios capítulo 6, versículo 3, a palavra diz que é para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Com efeito, muitas pessoas, não procurando saber se o que faziam era da vontade do Senhor ou não, abreviaram suas vidas sobre a terra. Certa vez, numa viagem, eu conheci uma mulher que era minha companheira de banco. Casualmente, ela estava na viagem no ônibus, no banco ao lado do meu. Então, eu vim evangelizando ela. Então ela teve vontade de conhecer uma igreja da denominação que eu frequentava. E eu fui eu saí daqui do Jaçanã, do Parque Vitória, e fui lá em Itapecerica da Serra para essa mulher conhecer uma igreja para ela congregar. Bom, depois do culto, o pastor chamou a mim e quem estava comigo para ir à casa dele, almoçar na casa dele. A mulher não foi na casa do pastor, mas nós fomos. Então o pastor estava depois contando para nós a respeito de uma jovem. Essa jovem, ela cantava no louvor, era uma jovem bem firme, aparentemente firme ali na igreja. Em determinado tempo,
ela se envolveu com amizades e ela resolveu dar um tempo para o Senhor. Como diz o Jó, vou dar um tempo, vamos dar um tempo, né? Então, às vezes, vamos dar um tempo no relacionamento. Mas só que ela resolveu dar um tempo ao Senhor. Mas ela não procurou saber se era da vontade do Senhor ela se afastar da igreja, se afastar do caminho do Senhor, para seguir outras pessoas que não eram do caminho do Senhor, que não eram da igreja. Então ela falou isso para o pastor. Eu resolvi dar um tempo para Deus, resolvi dar um tempo para Jesus. Resultado, ela foi a um lugar, lá uma balada, e houve uma chacina, e entre as pessoas mortas, essa irmã se foi. Então, você que é jovem, procura sempre ver se a vontade aquilo que você vai fazer está de acordo com a vontade do Senhor. O modo como você responde para os seus pais, aquilo que você faz na escola com seus mestres, aquilo que você faz seguindo a vontade dos seus colegas, dos seus companheiros, se é da vontade do Senhor. Mas no versículo 4 também fala para os pais: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ora, eu, como demorei muito tempo para dar ouvido à voz de Deus, eu não criei meus filhos na admoestação do Senhor. E certamente houve vezes que eu errei, cometi erros, não soube falar com eles com o devido cuidado e da forma que agradaria ao Senhor. Mas, graças a Deus, que ainda houve um tempo em que eu pude ouvir a voz de Deus e hoje eu estou na presença de Deus. Mas nem todas as pessoas têm tempo para começar a dar ouvido à voz de Deus e procurar levar a vida num estilo de vida, se desviando do pecado que desagrada a Deus. Também diz para os servos, os empregados: obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Quer dizer, se você quer se santificar, então agora veja aqui, fortaleça-se na palavra. Que a palavra diz que para você ser obediente aos seus senhores, aos seus patrões, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quer dizer, que a vontade de Deus é que você seja um bom funcionário. Seja um funcionário de uma empresa, seja um funcionário público. O funcionário público também tem patrões. E você tem mais patrões. Eu fui a funcionário público. Então, talvez você que está me ouvindo, você era um dos meus patrões. Então, a palavra diz que é para não servir somente à vista. Que muitas vezes a pessoa, na vista do patrão, na vista do chefe, se comporta bem, mas se comporta mal na ausência. Então, nisso você está desagradando ao Senhor. O seu comportamento, de repente, fora da vista do teu chefe, do patrão, do encarregado, ou até mesmo na presença, como você é desobediente, você está desagradando ao Senhor. E desagradando ao Senhor, você está fugindo da santidade. E fugindo da santidade, você está também se desviando do caminho da salvação. Então aqui eu quero abreviar. Então você lê depois esse capítulo todo, Efésios capítulo 6. Esse capítulo, ele mostra muito bem como nós devemos buscar na palavra nos fortalecer na força do Senhor, para nós vivermos uma vida santificada e não perdermos a salvação. A salvação é coisa real e a perdição também.
Muita gente não leva a sério. Olha, Deus é uma realidade. Satanás também é. Os santos anjos de Deus são realidade. Os anjos, os demônios de Satanás também são. O céu é uma realidade. O inferno também é. Então você escolhe agora qual caminho que você vai seguir. Você vai se fortalecer no Senhor e se santificar, ou você vai deixar que a vontade do mundo, a sua vontade siga as coisas do mundo e vai perder a sua salvação. E a palavra ainda fala que é para a gente tomar a armadura de Deus, para a gente resistir no dia mau. Então, naqueles momentos de tentação, você já tem que estar revestido da armadura de Deus. Essa armadura de Deus é a fé na palavra de Deus, é a fé em Deus e a obediência à palavra de Deus. Essa armadura de Deus. Eu não vou detalhar aqui porque o tempo passa e para detalhar é preciso um tempo muito maior do que nós temos. Então, a palavra diz no versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, é importante que nós nos santifiquemos. E a palavra fala também que nós devemos calçar os pés na pregação do Evangelho da Paz. Então, nós acabamos de ver num louvor aqui que a igreja está sendo convocada. De repente foi da parte do Senhor Deus um chamado à igreja para nós despertarmos para a necessidade de pregar o Evangelho da Paz, calçados os pés na pregação do Evangelho da Paz. Mas essa pregação do Evangelho da Paz, que aqui está escrito, não é somente o Evangelho, a fé, para as pessoas se deliciarem nas coisas desse mundo. Não, é principalmente para a santificação. Deus instituiu a palavra, deixou a igreja, enviou o Espírito Santo, é para a salvação, não é simplesmente para que nós frequentemos igrejas e nos sintamos bem, mas sem santificação. Então nós vimos em versículos passados que sem santificação ninguém verá a Deus. E a palavra também nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 18, que nós temos que ir orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isto é, além de nós orarmos por nós mesmos, nós nos fortalecemos no Senhor, na fé, na palavra de Deus, orando, e nós estamos na fé, nós temos que também orar uns pelos outros. Nós temos que estar nos santificando e orando uns pelos outros, para que todos nós sejamos achados irrepreensíveis na volta do Senhor e não aconteça de nenhum de nós ficar para a condenação eterna. Um livro muito interessante para quem quer se santificar na palavra, para que quem quer se fortalecer no Senhor, se fortalecer na palavra de Deus, é o Salmo 119. Leia o Salmo 119. Ele é maravilhoso. Eu gosto não só de ler, eu gosto de orar o Salmo 119. Você orando com frequência o Salmo 119, você vai se sentir fortalecido no Senhor para levar uma vida, para ter uma vida de santidade, para ter uma vida de intimidade no Senhor. O louvor aqui desapareceu porque sumiu o sinal no Wi-Fi. Então aqui veja só, no capítulo 116 do Salmo 119 diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Ora,
Nós que esperamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a esperança da salvação. E para que não sejamos envergonhados, nós temos que buscar a força no Senhor todos os dias. Nós temos que examinar as Escrituras e nós temos que orar. E orar e orar. E como o Senhor Jesus fazia, que ele fazia jejuns, nós também devemos jejuar, buscando no Senhor, sustentando-nos conforme a palavra do Senhor, para que nós possamos viver e não sermos achados irrepreensíveis e não sermos envergonhados na nossa esperança da vida eterna. E nos versículos 132 e 133, o Senhor Deus nos fala, a palavra diz, olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Você ama o nome do Senhor? Então, o Senhor usa de misericórdia com aqueles que amam o nome dele. Então aqui o salmista ainda diz, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodera de mim iniquidade alguma. Aqui no Salmo 119, você vai achar consolo, você vai achar poder para se santificar, você vai achar direção de Deus. Ora, o Salmo 119 é o salmo mais comprido da Bíblia, tem 176 versículos. Mas você não precisa ler ou orar todos. Você ora alguns, os 5, 10, 20, aquilo que você aguentar fazer, de preferência de joelho, e o Senhor Deus estará te sustentando no caminho da salvação. Amém? Eu queria pôr um louvor ainda no final, mas não dá porque o sinal do Wi-Fi desapareceu. Amém? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor Deus esses momentos que Ele nos deu de examinarmos as Escrituras. Então busca ler novamente Efésios capítulo 6 e os Salmos capítulo 119. Você vai ver como Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de examinarmos as Escrituras. Senhor, Tu deixaste a Tua divina palavra para nos guiar pelo caminho da salvação. Fortalece-nos, Senhor, no caminho da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações de cada dia. Aprimora, Senhor, os nossos corações segundo a Tua palavra, Senhor. Também esconde-nos no Teu esconderijo, para que o inimigo não possa, meu Pai, ceifar as nossas almas. Esconda-nos no Teu esconderijo, Pai, e sob as Tuas asas estejamos seguros. Também protege a todos nós, as nossas casas, que nenhuma peste possa entrar na nossa casa, Pai. Se entrar por um caminho, por 7 fugirá. Em nome do Senhor Jesus, envia os Teus anjos para que nos guardem, Senhor, contra todas as ciladas de Satanás e contra todo o mal. Libera, Senhor, a Tua virtude e a Tua palavra, para curar, meu Pai, os enfermos na alma e os enfermos no corpo, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha em cada coração, meu Pai, e faz, meu Pai, que na próxima live, todos os que estão ouvindo hoje, que vão ver, meu Pai, que eles estejam mais santificados, mais cheios do Teu Espírito, meu Pai, mais cheios da Tua alegria em cada coração. Trabalha em cada coração, meu Pai. Tira, meu Pai, toda a tristeza crônica. Envia o Teu Espírito Consolador a cada alma, a cada coração, meu Pai. E também envia a tua virtude para curar os enfermos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Graças a Deus. Olha, não se esqueça de compartilhar no Facebook com seus contatos. Depois você visita o canal no YouTube, examinando versículos bíblicos. E compartilha com todos os seus contatos. Clica no joinha. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal para que, ver se daqui a um tempo o YouTube possa dar mais evidência a esse canal e levar a palavra de Deus a muitos que precisam. Amém? Graças a Deus. Então, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém? Que
o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Glória a Deus. Tiago, Deus abençoe. Obrigado pela presença. E quem gostou e quem vai assistir e ouvir e que gostar, terça-feira, a partir das 20 horas, tem mais. Hoje, infelizmente, eu atrasei, mas espero não atrasar na próxima terça. Fiquem todos com Deus. O Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Shalom Adonai. Paz do Senhor.